O Governo de Minas e a Energisa apresentam Gastronomia na Serra do Pirapanema, de 6 a 9 de junho. Jazz e Blues, Open de parapente, oficinas, restaurantes de Muriaé e Pirapanema, passeio ciclístico, artesanato, cinema na praça e muito mais. Gastronomia na Serra, de 6 a 9 de junho em Pirapanema. Realização, Prefeitura de Muriaé, Fundarte e Secretarias de Turismo e Esporte. Apoio, Votorantim Metais, Itaipava e Supermercado Lourenço. Patrocínio, Energisa e Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Governo de Minas. Caiu ou não caiu? Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Na Marca do Pênalti para Muriaé e toda a região. E mais uma vez a gente começa agradecendo o carinho das pessoas, muita gente sempre participando nos últimos programas, a gente fica muito feliz com isso. E mais do que isso, né, a gente agradece a você pela companhia e pela credibilidade junto ao nosso trabalho. A gente espera sempre estar levando aí as principais notícias do futebol, principalmente da região, para você que está sempre sintonizado, acompanhando a nossa programação através do programa Na Marca do Pênalti. E desde já fica aqui o carinho de toda a nossa equipe para com você, telespectador, que sempre nos prestigia com a sua presença. E desde já a gente já libera a ligação para participar, 3729-4800, você pode ligar para cá para concorrer a um kit de biscoitos da Trigo Bis e Vó Laura, daqui a pouco o Santana vai mostrar para a gente, e também concorrer e poder participar com a gente, mandar seu abraço, mandar o seu recado, enfim, 3729-4800, a linha já está liberada. Vamos começar, como sempre, cumprimentando os nossos companheiros aqui de bancada, Luiz Martins, Zacarias Fernandes e Luiz Carlos Santana. Um abraço a você, Valteci. E o abraço da nossa equipe, eu digo da nossa equipe porque ele comenta comigo todas as terças-feiras a respeito da programação nossa. Leaniro, ali na farmacêutica Alvo de Castro. Leaniro, um abração para você, muito obrigado pela audiência. Luiz Carlos Santana. Um abraço aí a todos da bancada, um abraço a todos de casa. Meu abraço vai lá para o bairro São Cristóvão, os amigos que estão ligados sempre lá. O Carlos, abraço para você e Carlos, e também a Carol, lá do Mercado Ferreira. Forte abraço para vocês e obrigado pelo carinho da audiência. Zacarias Fernandes. Olá, Valteci, um abraço a você, ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir. E o meu abraço de abertura vai para as equipes do Santo Antônio e do Pouso Alegre, finalistas do Campeonato da Anastácia. Perfeito. E hoje nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios o representante da Murigalo. É isso mesmo, a torcida organizada do Atlético Mineiro aqui em Muriaé. Já falamos de Fla Muriaé, já falamos de União Vascaína, trouxemos o pessoal do Botachope. Agora Murigalo é a primeira torcida organizada de um time de Minas aqui em Muriaé. Luiz Flávio, bem-vindo ao nosso programa. Olha, eu fico muito feliz pelo convite, agradecer pelo convite da gente estar divulgando a nova torcida de Muriaé, que é a Murigalo. E agora eu vim dizer para os atleticanos que estão acompanhando o programa que a torcida do Galo tem nome e endereço. A gente se reúne em todos os jogos no João 23 para poder acompanhar, torcer, discutir sobre os jogos. E hoje nós estamos presentes aqui dando uma boa noite, agradecendo a audiência e participando do programa. Pois é, então você que é atleticano, quer fazer parte da torcida organizada, é só você acompanhar a nossa programação. Dentro do programa a gente bater um papo com o Luiz Flávio, saber como surgiu essa ideia, onde que eles se reúnem, aqueles atleticanos que querem se filiar à torcida, como fazer. Enfim, todas as informações sobre essa nova torcida que está se formando aqui em Muriaé, você tem dentro da nossa programação, então não saia daí, continua acompanhando o nosso programa. E para a gente dar sequência, então, vamos falar sobre os brindes de hoje. Nosso amigo Luiz Carlos Santana já tem aqui já em mãos os kits da Trigobis e também Vó Laura, dos biscoitos Trigobis e Vó Laura, que nós vamos sortear no finalzinho do programa. Então você que quiser participar, liga para cá, 3729-4800, pode mostrar para a gente isso. Vai concorrer ao kit de biscoitos aí da Trigobis e da Vó Laura e ainda poder participar da nossa programação, né, Santana? Isso aí, são deliciosos, né? Isso aqui é o verdadeiro sabor de Minas que fala, em cada sabor o verdadeiro prazer de ser mineiro.
Cara, o slogan aí dos tá produtos. Com slogan já e tudo. Tá com slogan e tudo. Os produtos Trigobis e Valora, deliciosos de verdade. Isso aqui é mostruário, tá, gente? São 2 biscoitos, mas na verdade é um kit, né? Só o mostruário isso aqui. O nosso telespectador aí vai levar um kit, não só esses 2 aqui não. Vai levar um kit mesmo com todos os sabores. Perfeito, tá certinho então. Vamos começar então falando de Campeonato Brasileiro, né? E eu vou aproveitar e já pedir já a opinião do nosso convidado de hoje, Luiz Flávio. Começar por Atlético e São Paulo, 0-0. E o que você achou? O espírito diferente da Libertadores, é claro, né? O Atlético vem atarefado com o calendário. Vem disputando os jogos da Libertadores, disputou recentemente a final do Campeonato Mineiro. Então, o que deu para perceber nesse jogo especificamente foi que o time está cansado. O time não consegue encaixar aquele futebol que todo mundo vem elogiando, um jogo rápido, um ataque extremamente ofensivo. E, na concepção final, o resultado contra o São Paulo, 0-0, foi positivo. Positivo até diante dessas circunstâncias que você disse, né? Do cansaço, do desgaste de viagens, como foi contra o México, por exemplo, né? 20 horas de viagem, mais 20 de retorno. É delicado, né? E o próprio Tardelli chegou a falar nessa segunda-feira que está cansado mesmo, né? Do desgaste, pediu o Cuca para folgar. O Cuca falou que está pensando, inclusive, na sequência do ano, né? Ele falou que já conversou com a diretoria pedindo alguns reforços aí, já visando a sequência do Brasileirão, que vai ser puxada, né? A gente tá lendo nos meios de comunicação que a gente tá vendo uma contratação importante, que seria o Atlético e o Internacional disputando o Jorge Henrique. Então, acredito que o Jorge Henrique, nesse time do Atlético, vai se encaixar perfeitamente no esquema que o Cuca tem montado. Bem lembrado mesmo, saiu essa notícia hoje que Será que não seria viável poupar esse time titular do Atlético no próximo jogo, não? Mas aí vem aquilo que a gente fala fora do ar, né? O Vasco, respeitando a torcida do Vasco, que tem uma presença em todos os lugares, mas o Vasco esse ano está num dilema. Cair ou não cair. Então, com todo respeito, o próprio time do Vasco já vem falando que está numa reformulação, a mesma reformulação que eu acho que todos os clubes têm que passar, que é melhorar toda a estrutura do clube. O Vasco agora fez uma contratação importante, que é o André, um bom atacante. Vai fazer uma diferença danada no Vasco, mas eu também concordo. O Atlético tem que poupar os jogadores, porque hoje em dia a visão principal do Galo é a Libertadores. Lembrando que a primeira fase do Brasileirão vai ter 5 jogos antes da parada para a Copa das Confederações, né? Portanto, tivemos 3 rodadas, os times vão jogar mais 2 vezes, com exceção do Atlético Mineiro, do Fluminense e Grêmio Portuguesa, né? Esse é o jogo da segunda rodada que foi adiado em função da Libertadores, portanto, o Atlético tem mais 3 jogos ainda, diferentemente das outras equipes, antes da parada da Copa das Confederações. Vamos agora falar de Porto Alegre, Internacional e Bahia. O Inter recebeu o Bahia e tomou um susto, Zacarias. Acabou perdendo em casa por 2-1. O Cristóvão Borges, que assumiu a direção técnica do Bahia, parece que começa a dar um jeito no time baiano que só vinha levando arranco no começo da temporada, que perdeu o Campeonato Baiano, tomou goleada do Vitória, e agora o Cristóvão Borges acaba organizando o Bahia para um grande resultado, porque não é fácil vencer o Internacional de Porto Alegre lá no Rio Grande do Sul, apesar de ter jogado em Caxias do Sul. Mas o resultado foi importantíssimo para o Bahia, e agora é esperarmos as próximas rodadas para nós vermos se o Bahia realmente engrenou ou se foi uma obra do acaso. Ok, e no domingo a nossa equipe esportiva transmitiu, Martins, Fluminense e Criciúma, e uma noite até um pouco atípica, né? Com 2 gols do Digão. Você vê quando o zagueiro é artilheiro, o time tem que vencer, né? Você pode perder sua oportunidade. O Digão fez 2 gols, fez 2-0. E um terceiro gol que saiu no segundo tempo, em que o Wellington nem sofreu o pênalti, ele mesmo bateu e deu números finais ao jogo. Agora, um jogo para o Fluminense, tranquilo. O Criciúma, sinceramente, vai ter que melhorar muito. O Vadão vai penar para poder manter esse time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porque tá, pelo jogo de ontem, é claro, são 3 rodadas apenas, mas a gente nota que tem times aí que vai correr muito para não cair. O Criciúma é um deles. E o Fluminense jogou um futebol notável dentro daquilo que lhe proporcionou o adversário. Agora, Martins, para atualizar o torcedor tricolor que está acompanhando a gente, as notícias que vêm da imprensa carioca é de que o Fluminense teria recebido uma proposta pelo Wellington Nem, uma proposta muito interessante de 8 milhões de euros, pouco mais de 22 milhões de reais. A diretoria teria até aceitado essa proposta, né? A proposta veio do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, só que o próprio jogador não estaria muito interessado em ir, porque
teoricamente ficaria meio que escondido, né? Isso teria até chateado um pouco aí alguns dirigentes do Tricolor. Como é que fica esse impasse? Forçar o jogador a sair é desagradável. Não é questão de forçar, é uma questão de conversar melhor, uma conversa com ele, e o convencimento chega. Porque, primeiro, é uma grande oportunidade para ele, em termos financeiros. E o Fluminense também. E o outro, o Valteci, que eu acho que jogador do Wellington nem, com o Filipão não vai, como estava indo com o Mano. Então, ele é muito jovem, ele tem 21. muito tempo para poder jogar. Se ele manter esse futebol dele, para jogar na seleção brasileira. Agora, o Fluminense já começa porque o objetivo do Fluminense era a Libertadores. Até porque o Shakhtar também chegou a disputar a Liga dos Campeões esse ano passado, então acaba ganhando uma certa visibilidade na Europa também, né? Se destacando na Liga dos Campeões, pode acabar conseguindo um mercado maior. Mas de uma forma ou de outra, eu acho que o Fluminense ainda é melhor para o Wellington, né? E se é o interesse dele, as expectativas dele aí de ficar e de ir para a seleção brasileira, o Fluminense seria muito melhor para ele do que sair do Fluminense agora. Mas com dinheiro desse que está pintando lá no Flusão, e com a necessidade que o futebol carioca todo vive hoje, financeiramente falando, eu acho que eles vão acabar fazendo igual o Zacarias falou, né? Obrigar o cara aí. E até porque jogar lá na Ucrânia realmente vai ser um esquecimento tão grande que até a namorada dele é capaz de arrumar outra. Ok, vamos dando sequência do Brasileirão. Agora falando, a gente comentava fora do ar. Eu não vi o jogo, teve 4 gols, mas acredito que tem sido um jogo meio complicado. Português e Náutico lá nos aflitos. E, aliás, a gente fala isso porque os dois times não estão bem, né? Isso é fato. Os dois times estão aí próximo, o Náutico, o último colocado, inclusive, conseguiu esse ponto de ontem, não tinha marcado nenhum gol no Brasileirão até o momento, Zacarias. E acabou aí conseguindo esse empate em 2-2, tomou a virada de 2-1 e depois nos acréscimos conseguiu aí com o Rogério fazer 2-2. Olha aí, pelo que nós tivemos a oportunidade de ver até o presente momento, tanto a Portuguesa quanto o Náutico estão na lista daqueles que estão no caminho do rebaixamento. Se vai acontecer, eu não sei, mas o certo é que esse princípio de Portuguesa, Náutico, Bahia, Criciúma, o próprio Atlético Paranaense que bota 2-0 no Cruzeiro, deixa empatar, coloca 2-0 no Flamengo, deixa empatar, time que quer sobreviver no Campeonato Brasileiro não pode jamais botar 2-0 no adversário e deixar acontecer o empate. No sábado tivemos Botafogo 2, Cruzeiro 1. O Cruzeiro que até agrediu bastante, chegou a botar bolas na trave também, mas o Botafogo por mérito conseguiu a vitória. Olha, o Botafogo, tanto no jogo contra o Cruzeiro como no jogo contra o Santos, o Botafogo mostrou uma coisa que certamente deixa o torcedor do Botafogo, inclusive eu, preocupado. Porque faz uma vantagem dentro do jogo e depois cai num relaxamento, né? Deixa o adversário crescer dentro da partida. Contra o Santos foi assim, contra o Cruzeiro também foi assim. Portanto, o Botafogo precisa repensar a sua posição a partir do momento em que coloca a vantagem a seu favor, porque nem todo dia vai vencer de 2-1 como venceu o Cruzeiro e o Santos. Vitória e Vasco sábado passado, ô Santana. Sei que você não quer lembrar muito não, mas dá o seu palpite pra gente. O que você achou? Olha, eu achei que o Vasco foi o melhor jogo, a melhor apresentação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Essa derrota dele de 2-0. Eu assisti o jogo do Vasco e Vitória, de Vitória e Vasco, né, que foi lá. Eu achei que o Vasco jogou muito bem, teve assim um certo apagão, um desânimozinho no primeiro tempo, mas foi o contrário do que aconteceu com o Vasco contra o São Paulo. O Vasco sofreu o gol e depois disso cresceu na partida, fez 2-1, os 2 gols anulados, 2 gols legítimos, né? Aquilo na situação em que vive o Vasco ainda é roubado pelo árbitro, fica pior ainda a situação. 2 gols legítimos ali anulados pelo onde o Vasco faria 2-1 em cima do Vitória, dificultaria muito mais a vida do time baiano. E depois ainda deu um pênalti polêmico pra caramba, né, a favor e contra o Vasco. Então, mas assim, falar do time do Vasco, do que apresentou, eu acho que foi a melhor partida que o Vasco jogou nesse Campeonato Brasileiro até hoje. E falando de sábado também, Atlético Paranaense e Flamengo, Martins. O que você achou dos 2-2? Olha, veja bem, o Flamengo, nós tínhamos a impressão que o Renato Santos, pelo que ele jogou ano passado, seria. Mas o Renato Santos está matando os torcedores do Flamengo, porque o que vem para cima dele passa. E um baixinho fez 2 gols no Flamengo. Agora, quem sobressaiu naquela zaga? O Gonzalez, mas é um jogador que não pode ficar mano a mano, porque é uma lentidão tremenda. O Flamengo corre muito, Valteci, toca muito, mas erra demais. E o Flamengo achou 2 gols na insistência e no erro do Atlético, que faz 2 e recua. O time corre exageradamente no primeiro tempo.
o treinador do Atlético. A gente até comentou fora do nosso te cortando que ele fez 2-0 no Cruzeiro também. Fez 2-0 para todo lado. Cedeu Né? empate. Eles não conseguiram vencer o Fluminense. Nós fizemos jogo, né, Zacarias? Ou foi eu e o Santana? Contra o Fluminense foi a mesma coisa. Eles perderam em números. E o Fluminense só na tranquilidade, na sabedoria, categoria, ganhou o jogo. E quanto o Flamengo, quando o Flamengo pôs a pressão, uma pressão só de bola alta, estava na clara que o Flamengo, com jogadores muito altos, iria conseguir alguma coisa. E acabou acontecendo. Agora, o Atlético Paranaense tem um time que, o que ele joga no primeiro tempo, se ele conseguir fazer 3, 4 gols, você não empata o jogo com eles mais não. Porque eles põem um time para correr, eles correm, mas não tem aquela malícia de pegar e segurar e conseguir manter o resultado. E o Flamengo, lembrando de Cruzeiro, partiu para cima e conseguiu. Mas o Flamengo não fez um bom primeiro tempo, foi só do Atlético, o segundo tempo melhor do Flamengo, algumas substituições, as velhas substituições, né? Renato, aquela história do Flamengo que também está quase no que vocês estão falando aí. O Flamengo também é um que corre risco. Se apertar lá embaixo, começar a subir muito, é perigoso o Flamengo ficar olhando lá de baixo, pertinho. Então o Flamengo tem muito a melhorar porque não está dentro daquilo que queria. Embora estejamos apenas na terceira rodada, o Flamengo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É claro que tem muita coisa pela frente ainda. Coisa agora, mas São Paulo, Botafogo e Vitória já começam a se distanciar um pouco. Tem muita coisa, mas nós falamos aqui ontem, eu falei isso ontem. Você pega as tabelas passadas do Campeonato Brasileiro, não muda muito daqueles que brigaram lá em cima, que foram campeão, e não muda muito os que ficaram lá embaixo, ou nada. Então o Flamengo tem muito que melhorar juntamente com muitas rodadas que ainda faltam. Sem Marcelo Moreno, tá? Só depois da Copa das Confederações. Mas o Marcelo chegou agora, né? Duas partidas como titular. Três duas como titular. Duas como titular. Então o Flamengo não pode, Marcelo Moreno. Não é o Marcelo Moreno. O Flamengo tem que se ajeitar e jogar dentro do que for para ele, porque o Flamengo, senão, vai engrossar. Como é o caso do Atlético, a gente falava fora do ar, né, o Luiz Flávio? A respeito do Atlético, está concentrado na Libertadores, tem apenas 1 ponto no Brasileiro. O problema é se não for nem uma coisa nem outra, né? O problema é a visão para qual dos campeonatos que você vai direcionar toda a força do time. O Atlético ele tem que tomar cuidado para não cair naquela maldição da Libertadores que a gente já conhece, que aconteceram com outros clubes. O que é dedicar demais para a Libertadores e esquecer o Brasileirão, acabar tendo um azar, tomara que Deus abençoe que isso não aconteça, não ganhar a Libertadores e lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Só que nós temos a sorte de que o Campeonato Brasileiro é um campeonato que a gente não pode definir quem vai ser o campeão. A gente tem um equilíbrio muito grande entre as torcidas. Então o time consegue aí emplacar 5 vitórias consecutivas e ele já está lá no alto brigando pela liderança ou então por uma vaga na Libertadores. Ok, vamos então dar uma passada agora na tabela do Brasileirão. Como já falamos, já São Paulo, Vitória e Botafogo estão na frente com 7 pontos cada, 3 jogos cada um. O Fluminense com um jogo a menos tem 6 pontos, é o quarto colocado. Curitiba e Corinthians com 5 pontos cada. Cruzeiro, Grêmio Internacional e Bahia com 4 pontos cada. Serginho, passa a tela para a gente, por favor. Esse é o 100% de aproveitamento. Isso, exatamente. Ele tem um jogo a menos. Ponte Preta, Criciúma e Vasco com 3 pontos cada um. Naquela zona intermediária estão aí Atlético Paranaense, Santos e Flamengo com 2 pontinhos. E os 4 últimos são Goiás, Português, Atlético, Mineiro, e Náutico. Alguma observação? A observação que da Ponte Preta para baixo a situação é tão crítica que se o Náutico vencer um jogo, a Ponte Preta que está em 11º pode cair. O Náutico vira 10º. Vira o 10º. Então, aí tá muito embolado, tá muito indeciso, dá para falar de futebol. Você estava falando agora há pouco que o Flamengo, São Paulo, Botafogo e Vitória está distanciando. Eu acho que Flamengo e Vasco, essas equipes aí, tem que começar a olhar para baixo e rezar para não cair. Não tem que olhar aqueles que estão lá em cima, porque não tem elenco para brigar por título do Brasileiro. O Flamengo e Vasco, eu tô sendo a minha opinião. Não, nenhum dos dois tem elenco para brigar por título de Campeonato Brasileiro esse ano. Até aqui não. Pode, que vem contratações por aí no decorrer dessa competição. O Flamengo vai apresentar jogadores, mas diz que não. O Vasco vai ter que apresentar, porque senão cai. Agora, não tem time para brigar por títulos. Eles têm um time para brigar, para não cair e ficar na intermediária. Então, por isso, eles têm que estar olhando cá embaixo no Náutico e rezar para que eles não caiam ali naquela colocação. Agora, olha os adversários que vêm pela frente. O Flamengo ainda está tranquilo. O Flamengo só vai pegar clássico mesmo a partir da 7ª rodada. Depois da Copa das Confederações. Depois da Copa das Confederações. Um detalhe que ele falou a respeito de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, o Renato disse naquela ocasião que o Fluminense estava tão bem na Libertadores que eles iam brincar o brasileiro. E foi aquele ano, se não me falha a memória, que o Fluminense quase foi. Né? Você pega o Cruzeiro também.
né? O Cruzeiro foi vice-campeão da Libertadores e brigou para não cair no Brasileiro. Um erro dos clubes brasileiros, que eu acho que eles deixarem para preparar a equipe no decorrer do Campeonato Brasileiro. O clube ele tem que ter um planejamento e preparar. Eu acho que o Campeonato Estadual está aí para isso. Para ter tempo do treinador preparar uma equipe e já entrar para o Campeonato Brasileiro, que é o título mais importante nacional, com a equipe formada. O erro de muitos times no Brasil hoje em dia é isso. É deixar para montar uma equipe fixa no decorrer do campeonato. Isso atrapalha. E aí eu volto a fazer um velho questionamento que sempre surge nesse período, senhores. O futebol brasileiro tem que se adaptar ao calendário europeu ou não? Até porque quando começa também, agora tem desmontagem. O Neymar é um, a gente vai falar daqui a pouco, que é um capítulo à parte. O Neymar já desmontou, já saiu do Santos. O André, que era companheiro de ataque, já saiu do Santos. A gente começa a ver algumas peças do Wellington Nem que já pode sair. Vocês acham que o campeonato brasileiro tem que se adaptar ao futebol europeu? Ou seja, começar em agosto e terminar em maio? Tinha que organizar, né? Porque o europeu já é organizado a vida inteira. Uhum. O nosso não é. O nosso, eles entulham um monte de campeonatos, né? Uhum. Até Copas, né? Que é a Copa do Brasil, Taça Mineira, não sei o quê. E os times ficam aí, bambeando as pernas, como já está reclamando. Eu vi a entrevista do Tardelli. Uhum. Porque não só joga a Libertadores. O Atlético não fez um planejamento só para jogar a Libertadores. Fez, sim, como top, a Libertadores. Mas aí tem o Campeonato Brasileiro e os demais que vêm. Então, eu acho que o que tem que ser falado, Valteci, o que tem que ser feito, é o que nós aqui falamos outro dia. O futebol brasileiro tem que mudar a forma de disputa dos seus campeonatos. Eu acho isso aí quase impossível, mesmo porque na Europa a competição deles é baseada até mais por causa do clima, né? Uhum. Não tem como mudar o calendário do futebol da Europa. Mudar o calendário Não, do lá eles não futebol vão mudar, brasileiro. não. Lá não Lá tem não como muda de mudar. jeito nenhum. Lá eles são obrigados a ter a competição nessa época. O Brasil não, totalmente diferente. Agora, eu acredito que isso aí não deva acontecer. Agora, se viesse a acontecer, realmente facilitaria muito para muitos clubes brasileiros. Quando menos espera, está perdendo ali jogadores que fazem a diferença dentro do seu próprio clube. E não tem como segurar. Hoje, o Wellington Nem do Fluminense, tem como o Fluminense segurar se ele quiser. Porque o Fluminense ainda tem dos direitos deliberativos do jogador. O Fluminense tem aquilo ali. Né? Agora, muitos dos jogadores que hoje pertencem a clubes desse aí, de Fluminense, Atlético Mineiro, clubes de ponta, eles pertencem a empresários e patrocinadores que quando vê uma grana dessa vai mandar embora. Só ressaltando que tem um tal do Montoya também, né, que é o meio colombiano, que o Vasco está negociando. O Montoya está para vir, está para ser, né? concretizar ainda, não tem nada de concreto. Eu acho que é um jogador que pode acrescentar muito no time do Vasco, se caso isso aí concretizar essa negociação. Para quem não sabe, o Montoya tem 21 anos, é meio do All Boys da Argentina, mas ele é colombiano e considerado a grande revelação do futebol colombiano nos últimos anos. Mandando uns recadinhos aqui pra gente não deixar passar, senão vai acumulando. Maria Aparecida Mairink, aqui do bairro da Barra, tá mandando um abraço para todos da bancada e diz que está sempre ligadinha. Muito obrigado, Maria Aparecida. Um abraço para você, para sua família. O Aloísio Marcos, do bairro Padre Tiago, manda um abraço pro Binha, da banca aqui da Barra. Muito obrigado a você, Aloísio. Um abraço pro Binha também, nosso colega aqui. Lene, do Napoleão, manda um abraço para todos aqui da bancada e para todos da confecção da Turma da Mel. Muito obrigado a você, um abraço a todos. Ângela Batista, do bairro Santa Terezinha, manda um abraço para o Gumercino, para o Rodrigo, para o Vitor, do Porto Belo, para a Fabiane e para todos aqui da bancada. Muito obrigado, Ângela. Dineia, do Marambaia, manda um abraço para você, Zacarias, e para você, Luiz Martins. Tá? O Ronaldo Cabral, do São Cristóvão, sempre assistindo a gente. Um abraço, Ronaldo. Ele manda um abraço para a atendente Fabiane, para o Zacarias, para mim. E, Zacarias, está te perguntando se você já teve alguma proposta para dirigir algum time no Campeonato Amador de Muriaé. Um abraço, Ronaldo, a você, a Edneia lá no Marambaia, com a sua família lá, com seus filhos nos assistindo também. O nosso abraço, o nosso carinho. Ô, Ronaldo, eu este ano, como no ano passado, eu devo ficar lá no Cruzeiro. O terceiro lugar conquistado pelo Cruzeiro no Campeonato Amador do ano passado, certamente nos deu crédito para permanecer por lá. E a diretoria do Cruzeiro já conversou para a gente continuar ajudando lá o Cruzeiro. Então, neste campeonato amador, eu devo permanecer no Cruzeiro ajudando o Voltinho, o Marquinho, o Pastel, aquele pessoal bom de lá, já que eu estou bastante entrosado lá no meio. O Júnior do Recanto Verde, deixei de propósito essa para o final. Ele está perguntando se quando o Neymar encerrar a carreira, ele tem chance de ter vaga independente. Olha, o Neymar, quando encerrar a carreira, ele vai estar tão rico, mas tão rico, que ele não vai querer nem escutar falar em futebol. Essa que é a grande verdade. Igual o Ronaldo Fenômeno. E para o Neymar jogar no Independente, nós temos que acertar aí, né, os milhões na Mega Sena primeiro, para depois pensar nisso.